Olá a todos e bem-vindos a esta nossa explicação detalhada. Hoje convido cada um de nós a fazer uma pequena pausa, a afastar-nos por uns minutos de toda esta agitação lá de fora para embarcarmos juntos numa verdadeira jornada de crescimento para o espírito imortal. Vivemos numa época tão ruidosa, não é verdade? Onde o essencial tantas vezes acaba por se perder. E é precisamente por isso que vamos revisitar ensinamentos que são intemporais, palavras que, embora pareçam esquecidas ou adormecidas no tempo, têm um poder imenso de despertar a nossa consciência. Isto não é apenas uma aula de história, é antes um convite sereno à renovação interior e à descoberta da paz. Vamos a isso? A grande questão que trago diretamente para o nosso coração é esta: como é que palavras tão antigas, do passado, podem curar o nosso materialismo de hoje? Pois é, muitas vezes damos por nós completamente consumidos por esta busca incessante do ter e acabamos por negligenciar o valor inestimável do ser. A ideia aqui não é de forma alguma impor dogmas ou regras rígidas. O grande objetivo é procurarmos uma libertação que seja autêntica. Estas mensagens milenares funcionam quase como um antídoto, um chamamento profundo à nossa renovação moral, que nos convida a quebrar as correntes daquele apego material e a elevar a nossa perspectiva para algo infinitamente maior. Para percebermos bem o peso destas palavras, temos de recuar até à Judeia do primeiro século. E acreditem, aquilo não era de todo um lugar pacífico, era um autêntico barril de pólvora. Tínhamos a pesada máquina de dominação romana, uma diversidade religiosa enorme e uma esperança messiânica constantemente a ferver. Havia opressão, impostos altíssimos e uma ansiedade social que se cortava à faca. Ora, se pararmos para pensar, estas lutas antigas encontram um eco gigante nas ansiedades do nosso próprio mundo moderno. Foi exatamente no meio desse caos todo, daquela poeira e tensão, que uma mensagem de amor completamente revolucionária encontrou o seu espaço para criar raízes. É fascinante perceber que a sabedoria de Jesus chegou até nós através de caminhos muito diferentes. Nós não dependemos exclusivamente dos chamados evangelhos canónicos, os mais conhecidos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos também os evangelhos apócrifos, e aqui destaco o impressionante Evangelho de Tomé, que traz palavras atribuídas ao Mestre com uma profundidade absolutamente incrível. E, claro, a fortíssima tradição oral, aquele passa-a-palavra corajoso das primeiras comunidades. Olhar para todas estas fontes juntas mostra-nos que não estamos perante meros documentos poerentos. Estamos a lidar com uma sabedoria que é viva e que continua a nutrir e a guiar o espírito até os dias de hoje. Bem, vamos agora a uma parte mais prática da nossa análise, que é fascinante. Jesus não andou por aí a distribuir proibições à toa. Ele deixou-nos avisos que são, na verdade, autênticos desafios de transformação interior. Por exemplo, quando ele diz para não julgar, está na prática a desafiar-nos a superar os nossos preconceitos mais difíceis. O aviso para não acumular tesouros na terra é literalmente um desafio frontal para combatermos o materialismo que nos tenta asfixiar atualmente. E aquele apelo para não se preocupar é o desafio vital de vencermos a ansiedade que nos tira o sono, confiando na vida e na providência divina. Como se costuma dizer, onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. É um roteiro muito direto para elevar o espírito humano. Avançando um pouco mais, vejam como esta ideia ganha vida, através de uma narrativa que todos nós, de uma forma ou de outra, já experienciamos. A parábola do filho pródigo é capaz de ser a metáfora mais perfeita que existe sobre a jornada de libertação do espírito. Primeiro temos a partida, que é movida lá no fundo pelo ego e por aquela ilusão de sermos independentes de tudo. Logo a seguir vem a queda, quando as consequências das nossas escolhas nos batem à porta. Depois, aquele que é o momento da verdade, aquele instante de lucidez quando estamos no fundo do poço. E por fim, o retorno. Um retorno onde não há castigos nem repreendas, mas sim uma enorme celebração e um abraço paterno. É o mapa perfeito da nossa transformação pessoal. E por falar em casos práticos daquela época, olhamos para Zaqueu. Ele era o chefe dos cobradores de impostos na cidade de Jericó, um homem detestado por todos e muito conhecido pela sua, digamos, grande falta de honestidade. Mas o momento em que cruza o olhar com Jesus gerou um depois absolutamente impressionante. Zaqueu não se ficou pelas palavras bonitas nem por promessas que o vento leva. A renovação moral dele foi concreta e afetou diretamente o seu bolso. Ele comprometeu-se ali mesmo a devolver 4 vezes mais do que tinha tirado injustamente e a doar metade de tudo o que tinha. Esta história maravilhosa prova-nos que a verdadeira mudança do espírito acaba sempre por se traduzir em ações corretivas, bem visíveis no nosso mundo. A história de Pedro também nos traz uma humanidade com a qual é impossível não simpatizarmos. Antes de um momento de aperto e da grande provação, temos um Pedro cheio de si, super confiante, a garantir a pé juntos que nunca iria abandonar o Mestre, mas quando o medo aperta, acaba por negá-lo 3 vezes. O verdadeiro ponto de viragem aqui não foi nenhum grande discurso de heroísmo, mas sim as suas lágrimas.
O facto de ele ter chorado amargamente ao bater de frente com a sua própria fraqueza foi o que estilhaçou o seu orgulho. Essa dor, por ser sincera, foi o primeiro grande passo para a conversão espiritual, transformando alguém dominado pelo medo num líder resiliente da Igreja primitiva. E a verdade é que não existe uma fórmula única com um tempo certo para a mudança. Pensem bem nestes dois extremos. De um lado temos Paulo de Tarso, um perseguidor impiedoso que teve uma conversão dramática e inesperada a caminho de Damasco e que depois passou décadas a trabalhar arduamente para o Evangelho. Em total contraste, temos o bom ladrão na cruz, que encontrou a humildade e o arrependimento sincero apenas nos seus últimos instantes de vida terrena, pedindo apenas para ser lembrado. Estes dois exemplos ensinam-nos algo extraordinário e reconfortante. Independentemente do nosso passado ou do tempo que achamos que nos resta, nunca é tarde demais para o Espírito iniciar o seu regresso à luz. Isto leva-nos inevitavelmente àqueles textos que geram tantas dúvidas. Falo da famosa visão de João na ilha de Patmos, onde estava exilado, e que deu origem ao livro do Apocalipse. Muita gente ainda olha para este livro através das lentes do medo, como se fosse um guia apavorante sobre o fim do mundo. Mas o desafio que fazemos hoje é olhar de uma forma totalmente nova. Estas visões de João não são profecias aterradoras para causar pânico geral. São, na verdade, um espelho espiritual muito profundo. São imagens destinadas a alertar, sim, mas principalmente a confortar quem sofre perante os grandes desafios que a vida nos atira. E dentro das páginas desse livro, deparamos-nos com as 7 cartas enviadas a igrejas como Éfeso ou Esmirna. Sabem qual é o verdadeiro propósito destas cartas? Elas funcionam como um raio-x, um diagnóstico espiritual de precisão cirúrgica. O texto aponta exatamente o que está a ser bem feito, como a perseverança, mas também não deixa passar as falhas, como aquele comodismo ou a mornidão espiritual. Servem para preparar as pessoas para as grandes tempestades e para revelar o plano e a soberania divina. Mais do que antigas mensagens direcionadas a cidades do passado, são um diagnóstico valiosíssimo e atual para avaliarmos o estado do nosso próprio espírito nos dias de hoje. Então, como é que operamos esta grande mudança cá dentro? Esta frase muito forte de Allan Kardec, retirada do livro O Céu e o Inferno, explica na perfeição toda a mecânica do processo. Reparem com atenção. O arrependimento não funciona como uma borracha que apaga o erro por magia. No entanto, como diz a citação, ele suaviza os travos da expiação. Isto significa que, ao assumirmos verdadeiramente a nossa falha, partimos as muralhas do nosso orgulho, abrindo imediatamente espaço para a esperança e para a reabilitação. Contudo, é preciso que fique claro, só a ação de reparar o erro é que anula o seu efeito. O arrependimento sincero é a porta de entrada, é a chave que nos permite, enquanto espírito imortal, começar a consertar aquilo que danificamos. E os frutos de fazermos este nosso trabalho de casa interior são óbvios e muito reais na nossa vida diária. Quando o espírito decide substituir o egoísmo e as lutas de poder pelo amor sincero, acontece algo mágico. Aquele orgulho que tanto nos afasta dos outros transforma-se em pura humildade. Toda a amargura tóxica e os velhos ressentimentos dissolvem-se na nossa capacidade de perdoar e de demonstrar compaixão. E claro, aquela obsessão sufocante pelo materialismo perde rapidamente espaço para a generosidade genuína. Isto não é conversa fiada. Trata-se de um progresso moral contínuo que traz uma paz interior inabalável. No fundo, trocamos a bagagem pesada da culpa por uma alegria enorme de estarmos em paz connosco e com o mundo. Mas, sejamos realistas e justos connosco próprios, este processo demora o seu tempo. É super interessante cruzar toda esta sabedoria espiritual com a ciência moderna. Os estudos sobre hábitos, que têm as suas raízes nos trabalhos do psicólogo americano William James, mostram que tanto o nosso cérebro como o nosso espírito não mudam simplesmente de um dia para o outro. As investigações comportamentais indicam que são precisos, em média, 66 dias para que um novo comportamento crie raízes profundas e se torne automático. Isto é um excelente lembrete. A nossa grande transformação moral não se faz num retiro de fim de semana. Exige paciência com o nosso próprio ritmo e um esforço diário, sem deitar a toalha ao chão. Na prática, como é que adotamos então esta mentalidade no nosso dia-a-dia? Podemos guiar-nos por uns passos que parecem simples, mas que transformam vidas. Primeiro, encarar e tomar plena consciência do erro de frente, sem máscaras. Segundo, isto é vital, fugir a 7 pés do desalento e daquele remorso que só serve para nos paralisar no mesmo sítio. Terceiro, ter a enorme coragem de nos perdoarmos e muitas vezes o autoperdão é de longe a parte mais dura da viagem. Quarto, encontrar força interior para voltar a caminhar. E quinto, dar início à reparação, ou seja, arregaçar as mangas e tentar corrigir ou atenuar o mal que causamos. São estes os pequenos passos que geram um verdadeiro perdão e nos libertam de vez. Chegamos assim ao fim da nossa análise, que foi totalmente baseada e inspirada na excelente palestra Palavras Esquecidas de Jesus, apresentada por Henrique Vieira no Centro Espírita Luz Eterna, na cidade de Olhão. Para rematarmos, gostava de vos deixar com esta reflexão.
Falhar e errar faz parte da nossa atual jornada terrena, mas o erro não é, de forma alguma, a nossa estação final. A grande magia e a suprema importância do arrependimento sincero é que ele funciona como o verdadeiro motor que garante a nossa evolução. É o que permite o progresso moral constante e a paz eterna do espírito imortal. E agora, o que é que vamos fazer hoje com estas palavras que outrora estavam esquecidas? O convite está em cima da mesa. Continuemos juntos a explorar, a pensar e, acima de tudo, a evoluir. Até à próxima!